detalhe na seguinte imagem, onde vemos a lâmina mais externa, portanto, o pericárdio fibroso, que mantém o coração em posição, e depois duas lâminas de natureza serosa, a lâmina parietal que adere e está em contacto íntimo com o pericárdio fibroso, um espaço preenchido por um líquido viscoso que permite mobilidade entre estas superfícies e uma lâmina mais interna, uma lâmina visceral, uma lâmina serosa denominada de lâmina visceral mais interna em contacto com o próprio coração. E, portanto, basicamente é isto que se entende por pericárdio. Só para terem uma ideia, porque como não temos também muitas peças onde se pode visualizar o pericárdio, fiquei só com a ideia de facto que a irrigação do pericárdio é principalmente realizado pela artéria pericardicofrénica. Ela está aqui, que é um ramo da artéria torácica interna, que por sua vez é ramo da artéria subclávia, quer à direita, quer à esquerda. E depois pequenas contribuições, não são tão importantes, mas também através uma parte do pericárdio, uma vez que é uma superfície bastante extensa, é um saco que envolve todo o coração, e portanto também algumas partes do pericárdio a serem irrigados pelas artérias brônquicas, que são ramos diretos da artéria aorta, e também pela artéria musculofrénica, que são ramos das artérias frénicas, que por sua vez também são ramos da artéria aorta. O retorno venoso, portanto, o retorno do sangue venoso, é feito através de veias, principalmente das veias pericardicofrénicas, que são tributárias da veia torácica interna, que por sua vez é tributária, ou seja, contribui com a sua parte, leva o sangue para uma veia maior, que é a veia braquiocefálica, também à esquerda e à direita. Desculpem aqui. Ok? Já está ela. Bom, o coração. Então, já sabemos que o coração tem um ápice que está orientado para baixo, para a esquerda e ligeiramente para a frente. Uma base, que são as aurículas, que está orientada para trás, para cima e para a direita. Em termos de... O coração apresenta ainda 3 faces. Uma face externocostal, corresponde basicamente com a vista anterior. Uma face diafragmática, que assenta sob o diafragma, tal como o nome indica, que, em conjunto com a base do coração, portanto, a face diafragmática mais a base do coração, representam a vista posterior do coração. E a terceira face é a face pulmonar, ou face esquerda, que, como o nome indica, também é uma vista lateral e esquerda do coração. Portanto, o coração tem um ápice, uma base, 3 faces. E organiza-se, em termos estruturais, em 4 grandes compartimentos. 2 aurículas e 2 ventrículos. Quer em termos de morfologia externa, quer em termos de morfologia interna. Bom, em termos de anatomia externa, nós podemos... Vejam que eu neste diagrama coloquei aqui, do lado direito, uma aurícula, a aurícula direita, e um ventrículo direito azul. Porquê? Porque neste lado do coração circula sangue venoso. E vejam que no lado esquerdo
tenho outra aurícula, átrio ou aurícula significam a mesma coisa, e no lado esquerdo, a aurícula esquerda e ventrículo esquerdo, aqui representados a vermelho. Porquê? Porque nesta parte do coração circula sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Portanto, sob o ponto de vista da organização estrutural do coração, ele apresenta 4 grandes compartimentos. 2 à direita, onde circula sangue venoso, e 2 à esquerda, onde circula sangue arterial. Relativamente à aurícula direita, a aurícula direita é uma estrutura que é principalmente visível na vista posterior do coração, não obstante ser possível observar uma pequena porção desta estrutura na vista externocostal, ou seja, ou melhor, na vista anterior ou na face externocostal. Esta aurícula direita tem uma espécie de um apêndice que se projeta sobre a artéria aorta e que se denomina de auriculeta direita. Ok? Da mesma forma, a aurícula esquerda apresenta também um apêndice semelhante, denominado de auriculeta esquerda, que se projeta, por sua vez, sobre o tronco pulmonar. Pronto, mas voltando então à aurícula direita, esta aurícula direita é principalmente visível na vista posterior, onde está a base do coração. E, portanto, neste compartimento, a este compartimento chegam 3 veias. Alguém é capaz de me dizer qual é a melhor... Como é que nós podemos diferenciar da melhor forma veias e artérias? Alô, está aí alguém? Pela sua cor? Pela cor? Pela cor. Permita-me avançar aqui um ou outro slide. Eu já regresso ao mesmo slide. Pela cor. Se efetivamente tiver a possibilidade de alguma vez de fazer alguma disseção com cadáveres, vai ver que não há cores. Não há vermelho, nem há azul. Basicamente, aqui temos, por exemplo, uma veia e aqui temos uma artéria. Vejam que apresentam exatamente a mesma cor. Muito parecidos em termos de tonalidade. Ok? Vou regressar. Então, o que é que diferencia melhor uma veia e uma artéria? O local onde ela está posicionada, da onde ela sai, do átrio ou do ventrículo? A espessura? Tipo o grossor? Também não. Vejam que muitas vezes, vou avançar aqui um outro slide, muitas vezes existe esta ideia generalizada de que as artérias conduzem, nas artérias passa sangue rico em oxigênio, sangue arterial, artérias, sangue arterial, e as veias, sangue venoso. Muitas vezes existe esta ideia generalizada, mas errada, porque nem sempre assim é.
Isto aplica-se, esta ideia aplica-se na circulação sistémica, mas não se aplica na circulação pulmonar. E então, a melhor diferenciação possível entre veias e artérias é que as artérias transportam o sangue do coração para fora do coração, portanto, para a periferia. Mais concretamente, transportam o sangue dos ventrículos para a periferia. Enquanto que as veias transportam o sangue da periferia para dentro do coração. E mais concretamente para as aurículas. As veias entram sempre nas aurículas. Levam sangue para as aurículas. As artérias levam sangue do coração, mais concretamente dos ventrículos, para a periferia. Ok? Perceberam agora a diferença entre veias e artérias? Isto é fundamental para poderem perceber a organização estrutural do coração e, obviamente, os grandes vasos relacionados com o coração. Portanto, nesta aurícula direita entram 3 veias. Porquê que entram? Porque as veias trazem sangue do coração para as aurículas. E para a aurícula direita são 3. É a veia cava superior, que basicamente transporta todo o sangue venoso da parte superior do organismo, mais concretamente cabeça, pescoço e membros superiores, e também uma pequena parte da cavidade torácica. A veia cava inferior, que transporta sangue venoso da parte inferior do organismo, nomeadamente membros inferiores, cavidade pélvica, cavidade abdominal, e um pequeno vaso, um vaso de menor calibre, denominado de seio coronário, que faz o retorno venoso do próprio coração. Portanto, são estas 3 veias que entram na aurícula direita. Apenas estas 3, mais nenhuma. Portanto, vou-vos pedir para fazerem um pequeno exercício de imaginação. Imaginem que são muito pequeninos e que conseguem estar dentro da aurícula direita, como se isso fosse possível. Conseguiam visualizar quantas aberturas? Não é uma. Só uma? Só uma abertura? São 3. Quantas? 3. Porquê? É só 3? 3. Não. Então, nesse caso, o sangue entrava para a aurícula direita e ficava lá. São estas 3, 4. mais... E qual é a quarta? Do direito para o ventrículo. É uma abertura que existe entre a aurícula direita e o ventrículo direito. Portanto, conseguem encontrar 4 grandes aberturas, 3 das veias que trazem este sangue venoso e outra abertura que fica localizada entre a aurícula direita e o ventrículo direito e que é preenchida por uma válvula. Vocês já sabem o nome dessa válvula, estudaram isso na aula teórica. No lado direito, como é que se chama essa válvula? Válvula tricúspide, constituída por 3 cúspides e que impede o refluxo do ventrículo direito para a aurícula direita. Portanto, se imaginarmos que estamos dentro da aurícula direita, por assim dizer, nós conseguimos ver 4 aberturas. A abertura da veia cava superiormente, a abertura da veia cava superior em cima, a abertura da veia cava inferior em baixo, uma abertura mais pequena relativa ao seio coronário e a maior abertura de todas, aquela que comunica com o ventrículo direito, que é preenchida por uma válvula
tricúspide, e, portanto, são essas as características da aurícula direita. O sangue, uma vez na aurícula direita, passa para o ventrículo direito. Estamos a falar ainda de sangue venoso. Uma vez que estamos a falar de sangue venoso, este sangue sai do ventrículo direito através de um vaso denominado de tronco pulmonar. Portanto, é um tronco pulmonar que, por sua vez, se vai dividir em duas artérias pulmonares. Porquê artérias? Porque levam sangue do coração para fora. Okay? Leva sangue do ventrículo direito para os pulmões. E, portanto, é um tronco pulmonar que sai do ventrículo, um tronco único, mas que logo a seguir se vai bifurcar em duas artérias pulmonares, uma para a esquerda, outra para a direita, em direção a ambos os pulmões. O sangue vai ao pulmão, sofre hematose e regressa ao coração, mais concretamente à aurícula esquerda. E como eu vos disse, o sangue que entra nas aurículas chega até às aurículas através de veias. Se no caso da aurícula direita era a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário, no caso da aurícula esquerda, o pulmão, sim, envia o sangue para a aurícula esquerda através de 4 veias pulmonares. 2 esquerdas, 2 direitas. Superiores e inferiores, esquerdas ou direitas. Portanto, fazendo o mesmo exercício, quantas aberturas é que nós conseguimos imaginar, visualizar, se tivéssemos, por assim dizer, no interior da aurícula esquerda? 5. 5, exatamente. 4 das veias pulmonares, mais a abertura auriculoventricular esquerda, que é preenchida por uma válvula constituída apenas por 2 cúspides e, portanto, denominada de válvula bicúspide ou mitral. Finalmente, o sangue passa da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo. Isto está quase a acabar, isto vai abaixo, vou-vos pedir, vou reiniciar dentro de momentos, depois voltem a entrar, por favor.
Ok, então, uma vez na aurícula esquerda, o sangue passa para o ventrículo esquerdo, através desta válvula bicúspide ou mitral, e por sua vez, depois ele sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta. Em termos de, estes são os 4 grandes compartimentos da organização estrutural do coração, e em termos de anatomia externa, nós podemos encontrar um sulco interauricular, na verdade é só um, e ele existe, ele é visível na vista posterior do coração, ou seja, na base do coração, onde estão as aurículas. Um sulco interauricular. O que é que isto quer dizer? Um sulco que separa a aurícula direita da aurícula esquerda. Se me dão permissão, eu vou avançar um ou outro slide para nós visualizarmos já este sulco interauricular. Ora bem, cá está a base do coração. Isto é uma vista posterior do coração, onde nós vemos a base, propriamente dita, são as aurículas, e vemos a face diafragmática, com os 2 ventrículos. Portanto, se aqui estão as aurículas, isto é a base do coração, e se isto é uma vista posterior do coração, que aurícula é esta? Esquerda? É a aurícula esquerda. Porquê que é a aurícula esquerda? Diga-me outro argumento que permite concluir que se trata da aurícula esquerda. Vemos as 4 aberturas das veias pulmonares? Muito bem, por causa das 4 veias pulmonares que entram nesta aurícula esquerda. Porquê que entram na aurícula esquerda e não saem? Porquê que eu disse entram? Porque o sentido do fluxo sanguíneo é dos pulmões para a aurícula esquerda. Portanto, entram. Traz sangue arterial do pulmão para a aurícula esquerda. E aqui temos a aurícula direita. Quais são as 3 veias que entram na aurícula direita? Veia cava cava superior, Veia cava superior, veia cava inferior, veia cava inferior e a mais seio coronário. do seio coronário que está aqui e que faz o retorno venoso do próprio coração. São estes 3 vasos que entram com este sentido, com este sentido, entra, e aqui, com este sentido, entra, para a aurícula direita. E vejam então que estava a falar do sulco interauricular, é um sulco que separa a aurícula esquerda da aurícula direita. E cá está ele. Só é visível aqui, nesta região, um sulco que separa as 2 aurículas. Só é visível na vista posterior. Na vista anterior não é possível observar nenhum sulco entre as aurículas. Porquê? Por causa dos grandes vasos. Ok? Vou voltar ao mesmo slide. Portanto, neste caso, só existe um sulco interauricular e ele é visível na vista posterior do coração, na base, mais concretamente na base do coração. Da mesma forma, temos um sulco, ou melhor, 2, que separam os ventrículos. Temos um sulco interventricular, ou melhor, 2. Porquê? Porque este sulco interventricular existe anteriormente, existe uma separação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo anteriormente,
e a mesma separação posteriormente. Portanto, temos que diferenciar se trata do sulco interventricular anterior ou se trata do sulco interventricular posterior. No caso do sulco interauricular, essa questão não se coloca porque existe apenas um. Basta dizer sulco interauricular. Está feito, está concluído, está correto. No caso do sulco interventricular, como há dois, têm sempre que especificar que se trata do anterior ou do posterior. É possível visualizar ainda, entre as aurículas e os ventrículos, um sulco atrioventricular, ou se quiserem, um sulco auriculoventricular, podendo ainda ser denominado de sulco coronário, e que basicamente separa as aurículas dos ventrículos. Este sulco auriculoventricular é contínuo à volta de todo o coração, exceto na proeminência do tronco pulmonar. Vejam, aqui, nesta vista anterior, corresponde à face externocostal, nós podemos ver aqui este sulco auriculoventricular, que separa as aurículas dos ventrículos, pela direita, contorna todo o coração, pela sua parte posterior, e também aqui do lado esquerdo. Portanto, ele é apenas interrompido aqui na proeminência do tronco pulmonar. E, basicamente, este sulco auriculoventricular também é denominado de sulco coronário, como já tinha dito, porque neste sulco passam vasos. Passam os vasos coronários, passam as artérias coronárias que vão irrigar o próprio coração e passam algumas das veias responsáveis pelo retorno venoso do próprio coração. Mais concretamente, as veias cardíacas, a magna, a parva e a média, que são tributárias do seio coronário, que entra na aurícula direita, como já vimos. Portanto, basicamente, esta é a organização estrutural do coração. Portanto, um ápice, uma base, 3 faces, 4 grandes compartimentos. À direita circula sangue venoso, à esquerda circula sangue arterial, 3 veias entram na aurícula direita, 4 veias entram na aurícula esquerda, um tronco pulmonar sai do ventrículo direito, uma artéria aorta sai do ventrículo esquerdo e basicamente é esta a configuração estrutural do coração. Se quiserem, aqui está representado toda a dinâmica da circulação sistémica e pulmonar, basicamente os 4 grandes compartimentos que vos mostrei no diagrama anterior. Portanto, a aurícula direita, onde chega sangue das veias cavas, quer superior, quer da veia cava inferior, mas também do seio coronário, não se esqueçam. Uma vez na aurícula direita, o sangue segue para o ventrículo direito através de uma abertura que é preenchida por uma válvula tricúspide, que impede o refluxo do ventrículo para a aurícula direita. O ventrículo basicamente tem 2 regiões distintas. Iremos estudar amanhã, iremos visualizar com mais detalhe as características distintas destas 2 zonas do ventrículo. Uma zona que recebe o sangue proveniente da aurícula direita, é uma zona mais resistente, que tem que aguentar com a força da chegada do fluxo sanguíneo. E depois uma região menos resistente, mais lisa, que facilita precisamente a saída do sangue para o tronco pulmonar quando a contração ventricular direita.
Neste ventrículo direito existe então outra válvula, é a válvula semilunar pulmonar. É uma válvula que impede o refluxo do tronco pulmonar para o ventrículo direito. E, portanto, o sangue sai do ventrículo direito. Vejam que estamos a falar ainda de sangue venoso. Sai do ventrículo direito através de uma artéria, ou mais concretamente de um tronco pulmonar que dá origem a duas artérias. Artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Lá atrás, respectivamente para cada um dos pulmões. O sangue vai ao pulmão, sofre hematose, portanto liberta o dióxido de carbono e vai buscar oxigênio e regressa através das 4 veias pulmonares: veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, à aurícula esquerda. Uma vez na aurícula esquerda, o sangue passa para o ventrículo esquerdo através de uma abertura onde existe uma válvula denominada de bicúspide ou mitral que impede o refluxo do ventrículo esquerdo para a aurícula esquerda. No ventrículo esquerdo existe a mesma organização, ou seja, um espaço mais exclusivo para a entrada, para receber o sangue proveniente da aurícula, e um espaço mais dedicado à saída do fluxo para a artéria aorta. Existe ainda uma outra válvula, além da bicúspide ou mitral, é a válvula semilunar aórtica, que impede o refluxo da artéria aorta para o ventrículo esquerdo. E, portanto, o sangue segue então o seu percurso para todo o corpo, através desta porção ascendente da artéria aorta. A primeira porção da artéria aorta é ascendente, depois descreve um arco e depois continua com uma trajetória descendente, também denominada de aorta torácica. E, basicamente, é esta a dinâmica do fluxo sanguíneo no coração. Alguma dúvida? Não. Ok. Pronto, já vos falei sobre estas coisas. Então, vamos lá ver o que é que conseguimos visualizar aqui. Que face é esta? Das 3 faces do coração, quais são? Face externocostal, face diafragmática, face pulmonar. Esta vista traduz qual das faces do coração é que melhor traduz esta vista? Pulmonar? Externocostal. Sim, externocostal. Face externocostal. Corresponde com a vista anterior. Ok? Então, o que é que nós podemos ver, principalmente, na face externocostal? Que estrutura é esta? Ventrículo direito. O ventrículo direito. E se aqui é o ventrículo direito, nós tínhamos visto naquele diagrama que existe um sulco interventricular anterior que separa ventrículo direito de ventrículo esquerdo, não é? Portanto, vemos principalmente aqui ventrículo direito, mas também vemos um bocadinho do ventrículo esquerdo, nesta vista anterior ou nesta face externocostal. Como é que se chama esta zona? Ápice. Ápice, muito bem. Vemos também aqui outro sulco. Como é que se chama este sulco? É um sulco que separa as aurículas, neste caso a aurícula direita do ventrículo direito. Então este sulco
Para a aurícula do ventrículo é denominado de sulco interventricular. Repare, interventricular está entre os ventrículos. Trioventricular. Atrioventricular, ou se quiserem, auriculoventricular. Também pode ser denominado de sulco coronário. Porquê? Porque neste sulco passam as artérias coronárias. Passam as artérias coronárias e passam algumas das veias cardíacas que são tributárias do seio coronário, que entra na aurícula direita. Portanto, nesta face externocostal, nós podemos observar parte do sulco auriculoventricular e o sulco interventricular anterior. Já tínhamos dito que aqui podemos visualizar parte da aurícula direita, e se eu perguntar qualquer coisa relativamente a este pequeno apêndice que se projeta da aurícula direita sobre a porção ascendente da artéria aorta. Auriculeta? Se responder exatamente assim, na gincana final, a auriculeta, não podemos considerar certo. Porquê? Porque existem duas. Existe uma auriculeta direita, que é esta, que eu estava a perguntar, e existe uma auriculeta esquerda. Então, têm que ter cuidado que, quando existem duas, têm que especificar qual delas é. A auriculeta direita. Era a resposta correta, ok? Ok. A auriculeta esquerda está aqui. Vejam que nesta vista externocostal, na vista anterior, nós não conseguimos observar a aurícula esquerda, conseguimos visualizar apenas esta pequena projeção, este pequeno apêndice, que é a auriculeta esquerda, que se projeta sobre o tronco pulmonar. Vejam esta particularidade. Enquanto que a auriculeta direita se projeta sobre a artéria aorta, a auriculeta esquerda encosta-se, por assim dizer, ao tronco pulmonar. Ok? Em termos de grandes vasos, mais à direita, o que é que nós temos? Veia cava superior. A veia cava superior. A porção ascendente da artéria aorta, que depois inicia um arco e continua com uma trajetória descendente. Aqui podemos observar o quê? O tronco pulmonar. O tronco pulmonar, que portanto sai do ventrículo direito e leva sangue venoso para onde? Para os pulmões. Este tronco pulmonar vai se dividir, vai se bifurcar em duas artérias pulmonares, uma artéria pulmonar esquerda e uma artéria pulmonar direita que passa aqui por trás e por baixo do arco da aorta e se dirige até ao hilo do pulmão direito. O que é que nós temos aqui? Diafragma. Okay? Vejam o centro tendinoso do diafragma, ao qual o pericárdio adere firmemente. Ok? Vou mudar a vista. Temos agora uma vista posterior do coração. E já tínhamos visto aqui algumas coisas. Isto é, A aurícula esquerda. a aurícula esquerda. Isto é,
Aurícula direita. Muito bem. Isto é, Seio coronário. Dá o suco. é o seio. Aqui é o seio. Ok. O seio coronário é o vaso propriamente dito, ok? O seio coronário é uma espécie, ou seja, permitam-me utilizar uma analogia. Existem três veias cardíacas que fazem o retorno venoso do coração para o seio coronário. Ou seja, são três pequenos ribeiros, por assim dizer, que levam determinada quantidade de água, neste caso de sangue, para um rio maior, um rio de maior calibre, que é o seio coronário. Portanto, são pequenos ribeiros que são tributários, são tipo afluentes de um rio maior que recebe estas três contribuições, quer da veia cardíaca magna, da veia cardíaca média e da veia cardíaca parva. E, portanto, fica assim feito o retorno venoso do coração e que entra na aurícula direita através do seio coronário. E aqui É a veia cava inferior. muito bem, se aqui tínhamos a aurícula direita, temos obviamente a veia cava inferior e a veia cava superior, e assim. E esta? Se eu perguntar esta estrutura, Veia pulmonar direita. veia pulmonar direita, muito bem. E a veia pulmonar esquerda. E agora, um bocadinho mais difícil. Que estrutura é esta? Artéria subclave. Não posso aceitar. É a artéria subclávia? Porquê é que não posso aceitar? É a aorta. A artéria, a aorta. Esquerda. Vejam que existem duas artérias subclávias. Existe a esquerda e a direita, portanto têm que especificar. Neste caso, trata-se da artéria subclávia esquerda. E esta? Artéria Carótida comum. Carótida comum. Mesma coisa. Esquerda. Carótida Esquerda. comum. Porque as direitas, quer a artéria subclávia direita, quer a artéria carótida comum direita, saem do primeiro ramo do arco da aorta, que é o tronco braquiocefálico. Deste tronco braquiocefálico é que sai a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. As esquerdas estão separadas no segundo e terceiro ramos, respectivamente, do arco da aorta. Porque, atenção que o tronco pulmonar, este tronco braquiocefálico não é o primeiro ramo de vasos que saem da artéria aorta. É o primeiro do arco. Porque na porção ascendente, logo a seguir à formação da artéria, saem as artérias coronárias, que são os primeiros ramos da artéria aorta e que vão irrigar o próprio coração. Mas, se a questão for relativamente ao arco, o primeiro ramo é o tronco braquiocefálico.
que se divide então depois na artéria subclávia direita e na artéria carótida comum direita. O segundo ramo do arco da aorta é a artéria carótida comum esquerda e o terceiro ramo do arco da aorta é a artéria subclávia esquerda. Ok, como é que se chama este sulco? Sulco Vejam interventricular. Mesma coisa. Posteriores. Posterior. Se puserem só o interventricular, também não podemos aceitar. Porquê? Porque há dois. Existe o anterior e o posterior. Ao contrário do que acontece com o interauricular, que é apenas visível na vista posterior, o interventricular, que separa os ventrículos, existe, é visível quer anteriormente, quer posteriormente. E, portanto, neste caso, temos uma vista posterior do coração, é o sulco interventricular posterior. Aqui passam vasos responsáveis pela irrigação e pelo retorno venoso do coração. Já vamos ver quais são, e é preenchido por tecido adiposo que preenche este sulco e que muitas vezes dificulta a visualização de todos estes vasos, e que muitas vezes, para visualizar com precisão estes vasos em atividades de disseção, temos que ter muito cuidado e muita perícia para remover completamente a gordura localizada nestes sulcos. Bom, depois vejam isto com mais atenção, é material de apoio a estas aulas. Isto já foi dado na aula teórica, mas de qualquer das formas tem aqui mais alguns slides que vos ajudam na aplicação destes conteúdos à prática. Vejam as três faces. A face externocostal corresponde à vista anterior. A face diafragmática, que não é mais do que os ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, e aqui a base do coração, portanto as aurículas, e a face esquerda ou a face pulmonar. Bom, eu vou-vos mostrar agora algumas peças que temos no teatro anatómico, nos laboratórios de anatomia. Ora, por exemplo, podemos começar por aqui. Estão a ver um coração grande? Nós estamos a ver a sua galeria das fotos todas do coração, professor. Ok. Então, peço desculpa. Vou fechar. E agora? Também não? Está igual. Está igual, professor. Oh. E agora? Agora sim. Agora Sim, está. professor. Agora sim, ok. Portanto, é uma das imagens que temos no laboratório de anatomia do IUCS. Basicamente é o tronco cadavérico que temos na sala 40 e 47.
onde podemos ver basicamente aqui os grandes vasos, o coração em posição anatómica. Ela está um bocadinho desfocada, mas para vermos aqui os principais vasos dá perfeitamente. Que vaso é este? Veia cava superior. A veia cava superior. Vejam que a veia cava superior resulta da junção de duas veias braquiocefálicas. Ok? Vejam, o sentido é este. Okay? Levam sangue para a aurícula direita. O sentido é este. Veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda. Elas juntam-se e formam a veia cava superior. Vejam que neste caso não se aplica o termo de tributário. O termo de tributário apenas se aplica quando um vaso menor contribui para um vaso maior, de maior calibre, como foi o exemplo que vos dei das veias cardíacas e do seio coronário. Ou se quiserem aqui, de uma destas veias, a veia tiroideia inferior, que é tributária da veia braquiocefálica esquerda. Ok? Portanto, neste caso, as veias braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita juntam-se para formar a veia cava superior. Subindo mais um bocadinho, o que é que nós temos? Cada uma destas veias braquiocefálicas resulta da junção da veia subclávia, neste caso a veia subclávia direita, que se junta com a veia jugular direita. Subclávia vem do membro superior, a jugular vem do pescoço, cabeça e pescoço, juntam-se para formar a veia braquiocefálica direita. O mesmo acontece à esquerda. A veia subclávia esquerda junta-se com a veia jugular esquerda para formar a veia braquiocefálica esquerda. Ok? E, portanto, formam-se assim a veia cava superior, que traz sangue da parte superior do organismo, da parte superior do corpo, cabeça, pescoço e membros superiores, e também uma pequena parte do retorno venoso da cavidade torácica, mais concretamente a parede torácica posterior e anterior, para a veia cava superior. À esquerda da veia cava temos a porção ascendente da artéria aorta. Porção ascendente da artéria aorta. Vejam que depois ela descreve um arco e aqui podemos visualizar o primeiro ramo do arco da aorta. Qual é? Aqui com Tronco braquiocefálico. o tronco braquiocefálico. Portanto, desculpem, eu esqueci-me de dizer, mas é conveniente nestas aulas terem um atlas à vossa beira para poderem consultar algumas estruturas, obviamente. À esquerda da artéria aorta temos o Tronco pulmonar. tronco pulmonar. Muito bem. Podemos visualizar ainda, eu vou aumentar aqui o zoom, ver se melhor agora. Sim, está mais focado. Ok. Então, basicamente a imagem é a mesma estrutura, é a mesma peça, mas com uma imagem diferente, uma fotografia diferente, onde está mais focado e podemos ver com mais detalhe o quê? O que é isto? O que é isto tudo? É um sulco que separa a aurícula. A aurícula o quê? Interauricular. Não. Aurícula ventricular.
veja que isto é uma vista anterior do coração. Na vista anterior do coração, nós não vemos a aurícula esquerda. Só vemos aqui um bocadinho de quê? Auriculeta. Da auriculeta esquerda. Basicamente, nesta vista anterior, nós vemos um bocadinho da aurícula direita, aqui, respectiva à auriculeta direita, que se projeta aqui sobre a artéria aorta, e não vemos nada sobre a aurícula esquerda. Então, não podemos ver um sulco que fica entre as duas aurículas. O que nós vemos aqui é a aurícula direita e aqui é o ventrículo direito. Olha o tronco pulmonar. O sangue não sai do ventrículo direito para os pulmões através do tronco pulmonar? Não é? Ele entra na aurícula direita através das veias cavas e do seio coronário, que está lá atrás, entra na aurícula direita, passa para o ventrículo direito através de uma válvula que está lá dentro, que é a válvula tricúspide, e depois sai do ventrículo para o tronco pulmonar, para os pulmões. Portanto, aqui temos o ventrículo direito. Ventrículo direito, aurícula direita. Este é o sulco auriculoventricular, onde passam vasos, onde passam as artérias que vão irrigar o coração, que são as artérias coronárias. São duas. As artérias coronárias constituem o primeiro ramo par da artéria aorta. Logo a seguir à formação da artéria, sai uma artéria coronária direita que vai passar no sulco auriculoventricular, vai contornar o coração pelo lado direito e vai lá para trás, vai para a parte posterior do coração, já vamos ver para onde. E uma artéria coronária esquerda que depois continua para esta região mais anterior e que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Como é que se chama este sulco que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo anteriormente? Interventricular anterior. Sulco interventricular anterior. Então, vejam, esta artéria coronária esquerda, a partir do momento que ela ocupa, vejam que o vaso é o mesmo, a partir do momento que ela ocupa o sulco interventricular anterior, ela adota o mesmo nome e passa a ser denominada de artéria interventricular anterior. No caso da artéria coronária direita, ela contorna pela direita o sulco atrioventricular e vai repousar, vai continuar, digamos assim, no sulco que separa os dois ventrículos posteriormente. Então, quando ela ocupa essa posição, passa a ser denominada de artéria interventricular posterior. Resumindo, a artéria coronária direita continua com a artéria interventricular posterior. A artéria coronária esquerda continua com a artéria interventricular anterior. E, portanto, são estas duas artérias que são responsáveis pela irrigação do coração. Portanto, neste caso, se eu vos perguntasse o que seria a estrutura no
Se vos perguntasse para identificarem a estrutura número 29, diziam o quê? Então, 29, Artéria coronária direita. artéria coronária direita. 30, Artéria coronária esquerda. Inter. Artéria interventricular anterior. interventricular anterior. Se eventualmente eu perguntasse aqui, nesta zona, podia aceitar a artéria coronária esquerda. Ok? Mas a partir do momento que ela ocupa o sulco interventricular anterior, adota a mesma denominação. Artéria interventricular anterior. Vejam, o que é que vemos aqui com este número 32? O diafragma. O diafragma. Ok. Vou mostrar outras peças. Esta estrutura. Um bocadinho mais difícil. Vamos lá ver. Aurícula esquerda. É a auriculeta. Auriculeta esquerda projeta-se aqui sobre o tronco pulmonar. Ok. Deixem-me procurar outras imagens mais que traduzam melhor o nosso. Assim não dá. Sim, talvez estará. Assim está. Só um bocadinho, peço desculpa, mas encravei aqui. Ora bem, outra peça que temos no laboratório. O que é que vemos aqui? A artéria aorta ascendente, pode ser. Muito bem. Primeiro tronco do arco da aorta, O braquiocefálico. braquiocefálico, que se vai dividir na artéria Número. Artéria carótida comum. Subclávia direita. Ah, eso está. artéria subclávia direita e Verdade. Carótida. artéria carótida comum direita. Certo. E depois, respectivamente, a carótida e a subclávia esquerdas, ok? Respectivamente. Aqui, este vaso.
artéria interventricular posterior. Há de ser quando chegar lá atrás, mas ainda não. Ela contorna o sulco auriculoventricular pela direita e depois continua lá para trás e vai terminar no sulco interventricular posterior. Mas aqui ainda não está no sulco interventricular posterior. Está no sulco auriculoventricular e aqui recebe a denominação de artéria coronária direita. Ok? Artéria coronária direita. E esta? Que aqui é interrompida a sua visualização por acumulação de gordura. Interventricular. Diga novamente, por favor. Interventricular. Anterior. Anterior. Exatamente, porque existe também o sulco interventricular posterior. Portanto, têm que especificar qual delas é. Aqui. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar que se vai dividir em duas artérias pulmonares. Artéria pulmonar, se eu perguntasse aqui esta região, Esquerda. artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, que passa lá atrás. Deixem avançar para outra. Se eu perguntasse aqui esta estrutura aqui. Aqui temos uma face diferente. Que face é esta? Posterior. Não, anterior. Não há nenhuma face posterior. Pulmonar. Pulmonar. Face pulmonar ou esquerda. Basicamente, o coração tem três faces. Esternocostal, diafragmática e face esquerda ou pulmonar. Ok? A face diafragmática mais a base é que corresponde à vista posterior do coração. Enquanto que a face esternocostal corresponde à vista anterior do coração. A face pulmonar corresponde à vista esquerda do coração, por assim dizer, ok? Então aqui temos o quê? É a artéria pulmonar esquerda. Muito bem, a artéria pulmonar esquerda, que é a continuação do tronco pulmonar, que se bifurca na artéria pulmonar esquerda e na artéria pulmonar direita, que passa aqui atrás e por baixo do arco da aorta. Nesta imagem também é engraçado ver aqui a trajetória da artéria aorta. Ela tem uma porção ascendente, descreve um arco e depois continua com uma trajetória descendente. Se eu puser uma setinha aqui, como é que nome dariam a esta estrutura? Aorta torácica, a parte descendente da aorta torácica. Ui, ela está ao contrário. Desculpa. Aqui vemos do lado direito. Portanto, vemos o quê? A veia cava superior, a veia cava inferior, a aurícula direita, a respectiva auriculeta direita. Vejam o sulco auriculoventricular, onde passa a Artéria coronária.
Falta uma coisa. Direita. Direita. Ok, muito bem. Pois aqui temos algumas estruturas que vamos estudar na próxima semana, mais concretamente a traqueia, que depois vai continuar com os brônquios principais para cada um dos pulmões. Vou avançar para ver se vemos mais algumas estruturas. É um bocadinho confuso, vou pôr algumas mais simples, senão... Ok, outra peça. O que é que vemos aqui? Toda esta região é o quê? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Muito bem. Consequentemente, aqui temos O ventrículo esquerdo. o ventrículo esquerdo. Vejam que aqui, onde está este número 3, traduz uma artéria. Basicamente, qual é o nome deste número 3? Coronária esquerda. Artéria coronária esquerda. Não abrevie. Habitue-se a dizer a denominação completa. Artéria coronária esquerda. Mas a partir deste momento ela muda de nome, apesar do vaso ser o mesmo. Se eu pusesse aqui uma seta, como é que chamava este vaso? Interventricular. Artéria interventricular anterior. Muito bem. Artéria interventricular anterior. E aqui, Artéria coronária esquerda. Sim, não. se aqui está a artéria coronária esquerda, Artéria está a coronária direita. artéria coronária direita, não é? Aqui com o número 1. Artéria aorta ascendente. Porquê? Diga-me um argumento para considerar este vaso como a porção ascendente da artéria aorta. Veja que a auriculeta direita projeta-se sobre ela. Ok? E porque mais à direita temos ali aqui, este vaso. A veia cava superior. Ok? Veia cava superior, porção ascendente da artéria aorta e tronco pulmonar. Isto é o ápice. Esta região do tronco pulmonar também é denominada, é uma zona arredondada, também é denominada de cone arterial. Cone arterial. No interior, na anatomia interna do coração, esta região também é denominada de infundíbulo. Ok? É uma espécie de um cone. Vejam que ele vai afunilando e, portanto, é denominado de cone arterial ou infundíbulo internamente. Vou rodar. E agora? Letra B.
precisam de orientar a peça em função dos vasos que conseguem visualizar, tentem perceber a orientação da peça. O ventrículo direito? Ventrículo direito. Porquê? Eu fui pelo Tem a aurícula aurículo direito e a veia cava. onde tem precisamente a veia cava superior e aqui um bocadinho da veia cava inferior. Okay? Portanto, aqui temos a aurícula direita, respectiva à auriculeta direita, e portanto aqui temos um sulco auriculoventricular, por onde passa uma artéria que vai irrigar o coração. Que artéria é esta? Artéria coronária direita. Muito bem, artéria coronária direita, e portanto aqui temos o ventrículo direito. Temos o ventrículo direito, conseguimos visualizar aqui um bocadinho desta artéria, que será qual? Interventricular anterior. Muito bem, artéria interventricular anterior, que se localiza no sulco interventricular anterior, que separa ventrículo direito de ventrículo esquerdo, que não conseguimos ver nesta perspectiva. Ok? Isto é uma vista posterior do coração. Basicamente, nós vemos o quê? A base do coração, a base, são as aurículas, e vemos aquela face que repousa sobre o diafragma. Vejam que os ventrículos repousam sobre o diafragma. É a face diafragmática, mais a base do coração é equivalente à vista posterior do coração. Então, nesta perspectiva, vista posterior do coração, temos aqui o quê? Aurícula direita. A aurícula direita. Pois claro, porquê? Porque temos aqui a parte da veia cava, na verdade é a veia cava, mas também foi retirado um pedaço da parede posterior da aurícula para se conseguir visualizar o interior desta aurícula direita, que amanhã vamos estudar com mais pormenor. E vemos aqui a veia cava inferior. Portanto, eu tinha dito que há 3 veias que entram na aurícula direita. Veia cava superior, veia cava inferior e Seio coronário, não é? o seio coronário. Está aqui representado? Alguém o consegue ver? É o número 8. O número 8, muito bem. O seio coronário é basicamente um vaso de maior calibre que recebe a contribuição das veias cardíacas, a veia cardíaca média, que ocupa o sulco interventricular posterior, a veia cardíaca magna, que ocupa o sulco interventricular anterior, e a veia cardíaca parva, que é a mais pequenina, que ocupa o sulco atrioventricular, e que as 3 são tributárias do seio coronário. O seio coronário está aqui e, portanto, leva o sangue para a aurícula direita. A aurícula esquerda, aqui, Aorta ascendente. está ao contrário, certo?
Na vista anterior nós tínhamos o quê? A veia cava superior, a artéria aorta e o tronco pulmonar. Rodando, ok? Neste caso temos o tronco pulmonar, temos a artéria aorta e temos a veia cava superior. Vou avançar para outra peça. Aliás, nesta peça ainda é a mesma. Neste caso, uma vista da face pulmonar, ou esquerda, face esquerda, onde podemos ver claramente aqui a aurícula esquerda, a respectiva auriculeta esquerda, a artéria aorta, a veia cava, aqui com o número 3. Artéria coronária direita? Não, não, pois. Face esquerda. Arteria coronaria esquerda. Artéria coronária esquerda. Que continua depois com Artéria interventricular anterior. muito bem, anterior. Ok. Pronto, já começam a ficar especialistas nisto. Aqui um bocadinho mais confuso, para já ainda não. Isto tem a ver com anatomia interna. Fica para amanhã. Mais uma imagem de vista externocostal, ou vista anterior ao face externocostal. Mas quero mais peças. Aqui, ok. Qual é esta artéria? Interventricular posterior. Artéria interventricular posterior. É a continuação da Coronária direita. artéria coronária direita. E que veia é esta que faz o retorno venoso para o seio coronário? Há 3 veias cardíacas, a magna, a parva e a média. A que passa no sulco interventricular posterior é a média, ok? Já tínhamos visto, sei lá, esta estrutura. Veia pulmonar de peito. Veia pulmonar, ok. Falta especificar. Uma ajuda? Eu perguntei esta. Veia pulmonar superior. Superior, Esquerda. esquerda. Ah, pronto. Ok. Portanto, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Do outro lado existem as duas direitas, ok? Se perguntar aqui, Tronco pulmonar? Aí é mais aí. aqui é o tronco pulmonar. Aqui já são as artérias, já é a separação em duas artérias pulmonares. Neste caso a esquerda e para o outro lado a direita, ok? Sim. Ok. Aqui. Esta é um bocadinho mais difícil, mas Pulmonar direita.
Artéria pulmonar direita, muito bem, muito bem. Ali tem a esquerda e aqui tem a direita, que passa atrás da porção ascendente da aorta e por baixo do arco da aorta, muito bem. Isto depois já são bifurcações intrapulmonares, muitas vezes, ou então junto, nós somos todos diferentes, não somos exatamente iguais, somos todos iguais, mas somos todos diferentes, e portanto também aqui essas características se mantêm. Portanto, em alguns casos entra uma artéria pulmonar diretamente no hilo, noutros casos, junto ao hilo existe já uma pequena bifurcação em artérias pulmonares e intrapulmonares. Aqui, esta estrutura. Carótida comum esquerda. Artéria carótida comum esquerda, muito bem. E esta, já agora? Veia braquiocefálica esquerda. Muito bem, muito bem. Juntamente com a direita formam a veia cava superior. Muito bem, estão a ficar especialistas, muito bem. Aqui, esta estrutura. Que eu já cheguei a referir que apenas existe na vista posterior. Isto é o quê? É um declive, não é? É um sulco. Sulco o quê? Ok, aqui temos a aurícula esquerda, aqui temos a aurícula direita. Isto é o sulco Sulco coronário? inter Não. interauricular. Entre a aurícula esquerda e a aurícula direita. Ok? Pronto, vamos avançar. Ver se temos mais uma outra. Eu já fiz a chamada, não? Pois não. 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 Okay. Não. Não. Então tenho que fazer a chamada. Rapidamente aqui só mais uma outra peça. Okay, aqui esta. Esta estrutura, rapidamente. Veia cava inferior? Muito bem, Veia cava superior? muito bem. A terceira que entra na aurícula direita. Sei, coronário. Coronário. Aqui, 16. Isto é uma vista posterior do coração. Vemos também o pulmão esquerdo. Artéria pulmonar esquerda? Direita. Direita. Artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. E aqui é, ok. Finalmente, esta veia. Veia cardíaca media. Média, muito bem, veia cardíaca média, que ocupa o sulco Ventricular posterior. ventricular posterior. Ok, muito bem. Continuamos amanhã à mesma hora. Julgo que já enviei sim o link para acederem à aula amanhã.
Amanhã vamos estudar mais anatomia interna e fazer algumas revisões, obviamente, sobre coisas que falámos hoje. Vou então fazer a chamada. Eu vou colocar este material no Moodle. Vou pôr também um documento Word com os objetivos a cumprir com estas 2 aulas de esplancnologia, que assim facilitam e orientam o vosso estudo. Vou passar então à chamada e continuamos amanhã.